Olá, 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 pessoal, tudo bem? Bom dia, sejam mais do que bem-vindos ao programa Lembretes, o seu programa de meditações espirituais, né? O programa para lembrarmos o que verdadeiramente importa nessa porca vida. Tudo bem, pessoal? Vamos então fazer nossas reflexões espirituais diariamente, de segunda a sexta-feira. Para quem não me conhece, eu sou Igor Carzel, psicoterapeuta, e vamos lá. Hoje, perdão. Espero que não tenha estourado o ouvido de ninguém. Vamos lá. Assim, você que assiste pelo YouTube, pega aí a reprise. Eu fico aqui no Instagram de segunda a sexta, como bem disse, 8h18 da manhã. Beleza? Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero falar um assunto que ele parece ser muito óbvio para algumas pessoas, mas parece que a coisa se perdeu ao longo do tempo, que é a importância de uma vida espiritual, tá? É uma vida espiritual. O que seria essa vida espiritual? Primeiro, deixa eu falar o que é a vida material, tá? Porque nós somos seres, tá? Que temos uma parte material e temos outra parte espiritual, tá? Ou diga intelectual, como queira. A gente fica, tá? Grande parte do nosso tempo, né? E na nossa era, a gente passa muito tempo nos preocupando com as atividades materiais. Como, por exemplo, né, hoje virou moda fazer dieta para ter um bom corpo, ir na academia para ter um bom corpo, né, prestar atenção na saúde. Grande parte do nosso trabalho tem a parte intelectual, mas também tem a parte braçal. A gente está muito preocupado em estar fazendo coisas, lavar uma louça, arrumar uma casa, né, estar dirigindo. Tudo isso são atividades, vamos lá, materiais, né, que a gente está ali colocando a mão na massa. Elas são muito importantes, nós temos que estar ativos. Elas são importantes sim para a nossa saúde mental, né, em geral. Mas a gente não pode criar, né, uma amputação, uma separação entre vida material e a inexistência de uma vida espiritual, como as pessoas querem pintar grande parte hoje na nossa vida. Que é simplesmente esquecer dessa vida espiritual e achar que isso é bobeira, achar que isso é besteira. Eu vou dar uma atividade espiritual que muitos de vocês não percebem que existe, e ela é importante. Por quê? Porque a vida espiritual, presta atenção, a vida espiritual é um tipo de vida que vai conseguir dar a você um domínio e um autocontrole sobre o teu corpo. Quem é jovem não sente tanto isso que eu estou falando. Quem é jovem ainda sente o seu corpo pujante. Quem é jovem ainda sente o seu corpo com muita saúde, né? Existe uma frase que eu não sei quem falou, talvez um dia eu lembre, que fala assim: a juventude ela cobre muitas coisas, cobre muitos erros. Então você já vê aqueles jovens que, cara, que fumam, bebem, faz um monte de treco, né? Tá com 18, 20 anos e no dia seguinte consegue ainda ter energia para trabalhar, né? Consegue ter energia e tá com a cabeça boa. Aí logo quando começa a chegar perto de seus 30 anos, 28, 29 anos, já não consegue tanto porque já não é tão jovem, né? Não é velho, mas também não é jovem. Então a juventude, o corpo já não consegue cobrir tanto, né? E existe sim essa cultura hoje no mundo de que preste atenção na matéria, que a matéria ela é muito importante. Beleza, a matéria realmente é muito importante, só que eu quero trazer um complemento, que é essa vida espiritual. Eu quero explicar o que é essa vida espiritual, porque existe muito misticismo em cima da vida espiritual, né? E as pessoas não entendem ainda o lugar que é a vida espiritual. Se você tiver preconceito, né, com o nome vida espiritual, só pode trazer vida intelectual. É a vida do intelecto, é a vida do seu mundo interior, tá? Então, um dos grandes benefícios, retornando, um dos grandes benefícios da vida espiritual é o domínio sobre o teu próprio corpo. É o domínio sobre as suas paixões, é o domínio sobre os teus vícios, é o domínio sobre as tuas dores muitas vezes, é o domínio sobre a tua doença, por exemplo. Tem muitas pessoas que quando ficam doentes, elas ficam surtando na cama porque elas sentem a necessidade de ter um movimento e uma ação material. Isso significa que essa pessoa ela não tem vida espiritual. Isso significa que essa pessoa ela terá grandes dificuldades na sua velhice. Significa que é uma pessoa vazia por dentro. Vazia por quê? Porque não tem um mundo interior bem desenvolvido. E como a gente desenvolve esse mundo interior?
aí a gente entra na vida espiritual. A vida espiritual, ela é um recurso, tá? Que nós já nascemos com. Vamos lá, não é um recurso, né? Mas é uma dimensão que nós já nascemos com, que é a dimensão da vida do espírito, né? Como eu bem disse, ou a vida do intelecto. Atividades intelectuais ou atividades espirituais. Uma boa leitura, uma oração, né? Jejum, como já disse, oração, né? Oração, jejum, esmola, caridade. Tudo aquilo que diz respeito ao nosso desenvolvimento do espírito, ao nosso desenvolvimento interior. Isso é a vida do espírito. Se nós não desenvolvermos essa vida interior, nós teremos grandes dificuldades quando a matéria começar a se esvair e quebrar. Eu vi aquelas pessoas que surtam, as pessoas que se entristecem porque bateram o carro, as pessoas que se entristecem porque já não tem a mesma juventude que antes, está ficando velha, aí se enche de botox, se enche de estética, né? Como se a vida fosse somente isso. Né? Já vi aquelas pessoas que se desesperam a qualquer possível crise econômica porque, meu Deus, todas as minhas fichas estão postas, né, nesse mundo terreno, nesse mundo material, como quem dissesse, olha, o que me equilibra é o mundo, e não o meu espírito que me equilibra, não o meu espírito que me traz paz, não eu mesmo que desenvolvo essa paz, né? E aqui existe a diferença entre as pessoas que têm uma vida espiritual e pessoas que não têm vida espiritual. Uma pessoa que tem vida espiritual, que domina, que tem um autodomínio, que pratica jejum, que faz oração, por exemplo, que dá esmola, né? Eu estou dando as três ferramentas mais clássicas de desenvolvimento espiritual, né? Pode ser uma boa leitura. Essa pessoa, ela tem um domínio sobre si, então qualquer crise que perpasse pela vida dela, ela não vai se desesperar tanto, porque ela reúne dentro dela recursos interiores para que ela lide com a situação da melhor maneira possível, com um olhar que transcende, ou seja, um olhar que corta o véu da materialidade. Então essa pessoa com a vida espiritual, com a oração, sempre orando, sempre indo na sua igreja, sempre indo, né, sei lá, tua religião, indo para tua religião, orando, desenvolvendo essa vida do espírito, fazendo boas leituras, refletindo com calma o que acontece à volta, essa pessoa ela vai reunir muito mais recursos para lidar com as crises que são naturais da vida. A gente sempre vai enfrentar um vale, né? Uma depressão material muitas vezes, ou seja, uma perda material. Podemos ter perdas de pessoas, que é o chamado luto, né? A gente pode entrar em luto, a gente pode entrar em perdas, crises financeiras, elas são normais de acontecer na vida, né? Isso é normal, só que a gente precisa reunir vida do espírito para poder lidar, né? Então, como eu bem disse, botei aqui na legenda, né? Sem vida espiritual não vai, galera. Sem vida espiritual não vai. Sabe por que não vai? Porque uma pessoa que não desenvolve uma vida espiritual, não lê bons livros, né? Não mantém a calma, não medita sobre os assuntos, essa pessoa ela vai tender a fazer o quê? A tender a se proteger, a se esconder por trás do dinheiro, a se esconder por trás do corpo, né? A se esconder por trás de cargos, né? A se esconder por trás de influências, de poder. Por quê? Porque tudo isso é material. Tudo isso, né? A pessoa se esconde por trás de uma proteção aparente que é um mundo. Eu já cansei de dizer para vocês que o mundo, pessoal, o mundo ele esfarela. O mundo morre. Tudo que é material quebra. Por mais que façamos a manutenção dos nossos bens materiais, os nossos bens materiais, eles vão quebrar, eles vão corroer, eles vão embora, né? Como já ensinava o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não acumuleis tesouro na terra, que serão corroídos, né? E comidos pelas traças, que serão roubados pelos ladrões, mas acumuleis tesouro nos céus. E como é que a gente acumula esse tesouro no céu? Através das nossas obras. E a gente só consegue fazer boas obras se tivermos vida espiritual, se tivermos recursos interiores para desenvolver boas obras de caridade.
E a gente só consegue desenvolver boas obras de caridade se desenvolvemos uma vida espiritual. E só conseguiremos operar essa vida espiritual através das virtudes. Através de ser uma pessoa mais forte, através de ser uma pessoa mais humilde, através de ser uma pessoa mais prudente, né? Através da temperança, através da justiça, né? Então a gente só consegue desenvolver boas obras, né? E viver esse mundo com muito mais tranquilidade, muito mais paz. E leia-se, entenda-se, tranquilidade e paz não quer dizer que você não terá crises, tá? Não quer dizer que vocês não terão crises, não quer dizer que vocês não terão frustrações, mas é no sentido de que, apesar das crises, apesar das dores, você terá recursos interiores para lidar com tudo isso. Aí é diferente. Porque o que dá desespero na grande parte das pessoas, e isso aqui entenda-se ansiedade, por exemplo, a pessoa entra, né, em ansiedade generalizada, por exemplo, quando ela não tem recursos para lidar com os desafios da vida. Então, naturalmente, ela vai se tornando ansiosa. Ela vai se tornando uma pessoa que foge da realidade. No final, o ansioso, ele é um desconectado da realidade. Por quê? Porque ele não consegue lidar com ela. E um dos recursos que a gente pode utilizar para lidar, por exemplo, com a ansiedade é a vida espiritual. Porque a vida espiritual, ela vai te ajudar a desenvolver, né? Vamos dizer que ela vai fermentar o teu mundo interior, vai expandir o teu mundo interior para deixar você muito mais, vamos dizer, antifrágil, né? E você não vai quebrar com tanta facilidade diante dos desafios, das dores que são inevitáveis da vida. Entenda-se, dores inevitáveis da vida, uma despedida de alguém que você ama, a morte de alguém, uma crise financeira que pode alastrar a tua família, né? Às vezes uma doença grave que pode te acometer ou acometer os seus amores. Essas são as dores inevitáveis da vida. São sofrimentos que muitas vezes mudam a direção, né, da nossa caminhada nesse mundo. E é preciso reunir recursos interiores. Então, uma vida espiritual não tem muito erro. Vai para a tua igreja, reza, compreende a palavra de Deus e vai meditando sobre isso. Por exemplo, esse quadro aqui que eu faço com vocês, o quadro lembretes, por que eu falo, né? No começo eu falo, o bordão, né? Lembretes para lembrarmos o que verdadeiramente importa nessa nossa porca vida, que é o seguinte, verdadeiramente importa, o que verdadeiramente importa é a vida do espírito, porra. Claro, não estou desprezando a vida material, não estou isso, mas é entender que existe uma hierarquia, a vida do espírito é a vida que nos dará a chave para abrirmos a porta da vida eterna. Esse é o ponto. Só que a gente só consegue chegar lá se a gente desenvolver uma vida espiritual durante a vida carnal. Vocês estão entendendo? Esse é o ponto. Então isso aqui verdadeiramente importa. Se você desenvolve a vida do espírito, é muito mais fácil você desenvolver uma vida terrena. Por exemplo, se você desenvolve, por exemplo, você faz jejum, sei lá, toda quarta-feira, toda sexta-feira, você faz um jejum, né? Você fica naquele desprazer, você fica na ausência do prazer. E você consegue fazer esse jejum, o que acontece com você quando você está diante de uma dificuldade financeira que você vai ter que trabalhar o dobro ou o triplo por um período específico? Você consegue com muito mais facilidade, por quê? Porque dentro de você há recursos para lidar com aquela pressão no trabalho. Por quê? Porque você desenvolve a vida do espírito. Porque as pessoas estão explodindo a cabeça hoje em dia, as pessoas estão com... Cara, é muito difícil receber alguém em consultório que não tenha pelo menos um pouco de ansiedade ou que não esteja caminhando para lá. Por quê? Porque a vida espiritual dessas pessoas é vazia. Essas pessoas não praticam, né, ferramentas para desenvolver a vida espiritual. Então um sujeito, por exemplo, que faz jejum, que faz oração, que faz leituras todos os dias, por exemplo, que pratica a caridade, que dá uma esmola, por exemplo, ela tem muito mais recursos para lidar com as dificuldades da vida. Muito mais recursos. Não significa que ela não vai chorar, não significa que ela não vai entristecer, mas eu estou dizendo que ela consegue sair da situação com muito mais facilidade. E hoje as pessoas, infelizmente, elas carecem de vida espiritual. E por fim, para finalizar, que eu já vou atender agora, as pessoas acreditam que a vida espiritual é simplesmente fazer uma oração quando sente no coração. Olha, me desculpa, isso é puro sentimentalismo.
Isso é você se tornar uma pessoa sentimentaloide. É o mesmo que dizer, eu ajudo as pessoas quando eu quero. Então a pessoa que está com fome ali na sua frente, que só tem você no bairro ali para ajudar a pessoa, você vai ter que esperar sentir alguma coisa para ajudar aquele morto de fome? Então a pessoa está atropelada ali com a perna quebrada, você é a única pessoa que está passando, sei lá, às 3 horas da manhã, a pessoa foi atropelada, né? O cara fugiu, deixou a pessoa atropelada com a perna quebrada, só tem você para ajudar, você tem que esperar sentir no teu coração para poder ajudar aquela pessoa? Tá entendendo? Igor, eu acho que sim. Tá bom, então inverte. Imagina você com a perna quebrada no meio da estrada porque a pessoa, sei lá, a pessoa deu fuga, você tava de moto, a pessoa foi, te atropelou, deixou de perna quebrada e você tá lá, agonizando, esperando que alguém te ajude. Você acha que você iria gostar que a pessoa passasse de carro lá e dissesse, não sinto de ajudar essa pessoa, eu vou embora? É a mesma coisa. Tá entendendo, pessoal? Então é necessário desenvolver essa vida do espírito, desenvolver a vida espiritual. É importante todo dia fazer suas orações, é importante todo dia, né? Se você for católico, vai à missa todo dia, sei lá qual é a tua religião, vai lá, pratica a tua vida espiritual, né? Faça jejum sempre que puder, porque isso vai te dar muito mais recurso para lidar com a vida. Beleza, pessoal? Então eu vou sair um pouquinho mais cedo hoje, vou terminar um pouquinho mais cedo, que eu já vou atender agora, tá? Beijo, pessoal. Hoje é quinta, né? Então temos amanhã, 8h18 da manhã. Tchau, pessoal. Fique com Deus.